Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, algumas informações acerca do auxílio emergencial. Foi promulgada hoje cedo, né? Como vocês viram, a lei da PEC do auxílio emergencial, mas tem muita coisa que você pode estar se confundindo, né, entre PEC e auxílio emergencial, que são coisas diferentes. Ainda não podemos comemorar o auxílio emergencial, porque ainda tem algumas coisas para acontecer. Algumas coisas podem mudar radicalmente. Abril pode receber 2 parcelas de vez. Tem muita coisa rolando que eu vou compartilhar com vocês os pensamentos e a explicação de tudo que eu consegui de notícias, de informação para atualizar você. Eu só peço para você que fique até o final, que deixe seu joinha no vídeo para valorizar o nosso trabalho, gente. Compartilhe o conteúdo no seu grupo de família, né, para os seus amigos, porque além do auxílio emergencial, a gente está falando de ações do governo que impactam a economia, que impactam a vida dos brasileiros, independente se recebe auxílio emergencial ou não. Então você ajuda muito compartilhando e levando as informações. Convido vocês aí nas nossas redes sociais, Instagram RH Business 5.0, no Facebook Alô Cidadão Benefício do Governo. Aqui no YouTube tem um outro canal que é o Pensamento Minimalista, que eu dou dicas de mudanças de mentalidade em relação ao dinheiro, que independente do valor que você ganha, né, mesmo você ganhando pouquinho, os seus sonhos é possível você realizar, e eu compartilho minhas histórias de vida para poder inspirar aí quem busca aí alcançar seus sonhos também, né, e quer lidar melhor com o dinheiro. E também, claro, quando a gente está falando de dinheiro, para poupar você precisa ganhar. Então eu dou dicas também de como você pode ganhar um dinheiro extra, fazer um complemento de renda com a internet. Então se inscreve nele, o link está no primeiro comentário. Bora pro conteúdo do vídeo. Hoje, gente, foi promulgada então a PEC do auxílio emergencial. Só que dentro dessa promulgação, o que aconteceu? O que é essa promulgação? É fazer o projeto virar uma lei. Né? Então ele não precisa do veto ou sanção do presidente Jair Bolsonaro, porque ele já passou pelo Senado, já passou pelos deputados, e essa PEC emergencial foi aprovada pelo Ministério da Economia, que autoriza aí um gasto acima do teto de 44 bilhões, né? Só que esses 44 bilhões, gente, que está autorizado aí a gastar dentro dessa PEC, não fala que é do auxílio emergencial. Ela é uma PEC que viabiliza o pagamento do auxílio emergencial, porque o governo está autorizado a gastar até 44 bilhões acima do teto do orçamento que está previsto para o ano de 2021. Mas não significa que tudo isso será gasto aí com o auxílio emergencial, né? E é um ponto de alerta aí para gente. Então, o primeiro ponto foi promulgado, já é lei, o governo já pode começar a gastar aí essa grana, né? Como que fica o auxílio emergencial com tudo isso? E além do auxílio emergencial, o que mais essa PEC traz de impactos ou de pontos positivos para o povo brasileiro? É isso que eu vou contar agora para você. Presta bastante atenção aqui nesse vídeo que eu vou ler essa matéria aqui para você. A PEC, ela diz que sempre que as despesas obrigatórias da União superarem 95% da despesa total sujeita ao teto de gasto, alguns gatilhos de contenção para evitar o descontrole fiscal serão automaticamente acionados. A PEC ela fala em despesa total sujeita ao teto, porque nem todos os gastos obedecem à regra, como por exemplo, os 44 bilhões para o auxílio emergencial. As despesas obrigatórias, elas são aquelas que por lei o governo não pode deixar de fazer. E os gatilhos a ser acionados pelo dispositivo proíbem o governo de reajuste salarial de servidores, contratar novos funcionários e criar bônus. Por acordo, os deputados retiraram da proposta os dispositivos que proibiam progressões e promoções de carreira de servidores públicos como uma forma de contenção de gasto. E a mudança foi uma forma de evitar uma maior desidratação da PEC, que segundo o líder do governo, Ricardo Barros, deve ter impacto de 1,5 bilhão ao ano. E pelo texto, as novas contratações só se darão para repor vagas para cargos de chefia e desde que não representem um aumento de despesa, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, gente, um vídeo do deputado Pompeu de Matos, que ele traz aí pra gente essa questão da PEC, o pensamento dele,
que eu achei que fez muito sentido e eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários após você assistir esse trecho do vídeo dele, se você concorda ou discorda dessa mesma opinião, tá bom? O pensamento é livre, né? Nossa opinião é livre e eu gostaria de compartilhar o pensamento com vocês e que vocês comentassem aqui. Referente ao mês de abril, se o governo cumprir com a promessa dele, porque esse governo vem prometendo tantas coisas e não cumpre, né? Desde janeiro as pessoas passando necessidade, 2 meses negando o auxílio emergencial, aí depois da pressão, Lula apareceu, né? Muita coisa acontecendo, o governo falou, vamos dar aí um auxílio emergencial, uma demora para aprovar e liberar logo esse dinheiro, enquanto isso o pessoal passando necessidade. O governo falou, vamos pagar em março, já veio aí falando agora, mudou o discurso, não vai mais pagar em março, vai ser em abril. Então, assim, são tantas histórias contadas e não cumpridas que a gente fica desacreditado mesmo se o governo vai cumprir ou não com alguma parte do que ele fala, né? E com isso, gente, se ele cumprir pelo menos que será 4 parcelas, no mínimo, do auxílio emergencial e que o auxílio será pago até junho, se ele não estender isso até julho, em abril, você pode receber as 2 parcelas juntas, que seria a parcela de março, que não deu tempo de pagar, e a de abril. Depois você vai receber em maio uma parcela e em junho a 4ª parcela. E se você receber essas 2 parcelas, então a pessoa que vai receber os R$175, no mês de abril recebe os 340. A família que recebe a cota de R$250, vai receber R$500 em abril. E aquela mãe chefe de família monoparental, aquela mãe que é sozinha para cuidar dos filhos, sustentar a casa, né, que é conhecida como mãe solteira, se recebe uma cota de R$375, já vai receber aí um valor de R$700 no mês de abril. Mas para isso acontecer, precisamos que o governo cumpra com a sua palavra de pagar as 4 parcelas e de terminar o auxílio em junho. Que a gente acredita que esse auxílio vai se estender até o final do ano, porque do jeito que está o governo governando o nosso país, não está combatendo a pandemia, então a gente acredita que infelizmente esse auxílio vai se estender aí, mas é assunto para um outro vídeo, tá? Então eu vou deixar com vocês agora o deputado Pompeu de Matos falando sobre essa PEC, tudo que ela representa, né, o pensamento dele, e depois comentem aqui o que vocês acharam, tá? Compartilhe o vídeo, gente, por favor, vamos levar informação aí séria para as pessoas. Dizer que nós estamos votando a PEC 186. Eu votei contra no primeiro turno e votei contra no segundo turno. E estamos votando a favor dos destaques para tentar salvar os dedos, porque os anéis já se foram. Salvar um pouco do muito que já levaram com a aprovação de primeiro e segundo turno. Esta PEC é a chamada PEC da maldade, a PEC do arroxo fiscal, do arroxo salarial, é a PEC do congelamento dos salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Avilta a carreira de cada um deles. Estão aí reclamando policiais federais, rodoviários federais, as universidades, a Receita Federal, professores estaduais, municipais, federais, enfim, uma grita só. Porque essa PEC, no fundo, ela é pior do que isso. Ela é uma PEC fake, exatamente isso. É um verdadeiro jabuti. Porque o discurso, a narrativa, a razão de ser da PEC é para criar o auxílio emergencial. E ela faz tudo o que tu possas imaginar, menos criar o auxílio emergencial. Porque, na verdade, ali não tem valor nenhum de auxílio emergencial. Nada, não fala nada. O que fala é na reserva de 44 bilhões para depois destinar o auxílio emergencial, cujo valor não está definido, que imaginariamente é R$250, pelas conversas que a gente ouve de bastidores, que será entre 175 e 370. Então, presidente, ela não trata especificamente da questão da emergencialidade do auxílio, mas ela trata, presidente, de tudo mais que tu possa imaginar, inclusive autorizando a privatização, autorizando a venda de ativos para formar fundos, para fazer superávit para o Estado, para a União. Veja bem, vender, nós estamos autorizando a venda de patrimônio público, não com meu voto, não com meu apoio, não sem a minha indignação e não sem a minha crítica.
Eles já querem vender o Banco do Brasil, a Eletrobras, os Correios, o Ceitec, querem vender tudo, presidente, e agora querem que a gente formalize a venda de ativos para formar fundos de superávit. Não, mas de jeito nenhum, nós somos a resistência, nós vamos resistir. Como tenho dito as palavras do Dr. Brizola, somos a planta do deserto, que resiste ao tempo, à intempérie, ao clima, ao sol, ao calor, às agrúrias, e que de uma só gota do orvalho ele tira o alimento para saciar a sua sede, enfim, as condições para sobreviver. Nós somos a resistência e vamos resistir com dignidade, mas com postura, com firmeza, porque esta PEC, ela é qualquer coisa, menos a PEC do auxílio emergencial. O que não tem ali é auxílio emergencial. Tem privatização, tem aviltamento de salário, tem corte de direitos de servidores públicos municipais e estaduais, tem todo tipo de jabuti, menos a narrativa para a qual ela se presta. A narrativa é aprovar auxílio emergencial para o povo pobre desse país. O povo pobre vai ficar com a narrativa e com os míseros trocos, porque se tivesse que ser verdadeiramente um auxílio emergencial, tinha que ser como foi o ano passado, de R$600 em 3 meses, pelo menos, para dar um socorro, tirar do sufoco, para que as pessoas não morram de coronavírus, mas também não morram de fome, não morram de miséria. Isso é que eu queria votar. Mas eles misturaram alhos com bugalhos para vender gato por lebre e para enganar a gente. Eu não me engano, venho de longe, conheço o rengo sentado, o cego cochilando e o calaveira quando vem longe. Não vão me enredar nessa. Nós votamos contra essa PEC